Fala, meus queridos amantes da Batalha Mortal. Hoje vão se enfrentar dois dos personagens mais poderosos de One Piece. De um lado, ele que conquistou os mares e chegou até a última ilha Laugh Tale, considerado o rei dos piratas, Gold Roger. E do outro, o pirata que formou a tripulação mais poderosa que One Piece já viu, aquele que entrou na Sala das Flores, viu Imu-sama e saiu vivo, Rox de Zebek. Condições de batalha. Rox de Zebek vem para essa batalha com tudo que foi mostrado dele nas lutas do mangá. Claro que não vamos considerar ele no Dome Reverso, pelo menos não nessa batalha. Por outro lado, Gold Roger vem para a batalha com todas as formas que ele apareceu no mangá, a mais nova e a mais velha. Já que os dois não apareceram muito, eu resolvi juntar tudo que eles fizeram quando eles apareceram nas formas normais. Poder destrutivo. Gold Roger foi um pirata muito forte na sua época, muito por causa do seu poder. A aparição do Roger contra o Oden já foi épica. Sem tremer na base, ele desferiu um golpe que facilmente arremessou o Oden pelos ares a vários quilômetros de distância até se chocar com uma árvore. Ele também, já nos seus últimos dias de vida, enfrentou de igual para igual o Barba Branca no seu auge, na época considerado o homem mais forte do mundo, se eu não me engano. E com o choque de suas espadas, tudo ao redor foi arremessado para longe. As árvores balançaram, o mar em volta balançou e até o próprio Moby Dick. Por outro lado, o Zebek, sendo um mestre na luta com espada, conseguiu abrir buracos gigantes em navios de guerra da marinha com um único golpe de sua espada. Ele enfrentou o rei Harold, que tinha sangue de gigante ancestral. A primeira vez, os dois colidiram a espada, que varreu tudo que estava à sua volta por 2,5 km em Mary Joes. Na segunda luta, o Zebek conseguiu lançar ele para longe com um único golpe. E em God Valley, a habilidade de haki do Zebek foi forte o suficiente para impedir a regeneração do Figureland Garling. Velocidade. Tanto o Roger quanto o Zebek não mostraram ter muita velocidade em combate, até porque os dois lutam com espada e não por meio de habilidades físicas que vêm do corpo, tirando o próprio haki. Então nesse ponto seria um empate. Resistência. O Roger consegue se destacar com embates lendários. No encontro com o Garp, eles tiveram um clash. O Garp acertou ele com um soco meteoro, um soco imbuído de haki. Por sua vez, o Roger contra-atacou com a sua espada, que igualou o combate. Em outra oportunidade, o Roger, na sua luta contra o Zebek, que tinha passado pelo Dome Reverso e se transformado, o Roger aguentou por um curto período um clash contra ele, onde as duas espadas estavam imbuídas de haki. E depois, ainda mais velho, que o seu corpo já estava adoecido, sobrando apenas 1 ano de vida, o Roger mostrou vitalidade quando enfrentou o Barba Branca. Nesse confronto de tripulações, o Roger lutou 3 dias e 3 noites contra o Barba Branca. E isso depois do primeiro clash que eles tiveram, onde as duas espadas nem se tocaram, mas se formou uma barreira invisível de haki que não só abriu as nuvens do céu, mas também balançou o mar e a floresta em volta. O Zebek, por sua vez, não mostrou muito esse lado de resistência. Como a principal arma sendo a sua espada, ele teve vários confrontos, e um deles foi contra o rei Harold. Ele era um rei de Elbaf, ele tinha sangue de gigante ancestral e era considerado um dos grandes guerreiros pelos padrões de Elbaf. Os dois tiveram um clash de espadas em Mary Joes que terminou em empate. A consequência disso foi, como eu disse antes, tudo em volta a 2,5 km foi varrido. Habilidades. O Roger mostrou 3 técnicas absurdas aqui com a espada Ace. A Hino Kagutsuchi, o Roger imbuiu a sua espada com o haki do armamento e haki do rei e disparava vários golpes consecutivos com o objetivo de cortar seu inimigo ou dar o máximo de dano nele. Esse ataque foi visto pela primeira vez na luta do Roger contra o Zebek Dome Reverse, onde ele foi capaz de acertar vários golpes no Zebek. A segunda habilidade, chamada Aramitama, que também é um golpe poderoso com a espada do Roger imbuída de haki. Roger mostrou quando ele teve que enfrentar o Garp em alto mar. Na ocasião, ele usou esse ataque para igualar o golpe do soco do Garp. E a mais famosa aqui é a Kamusari, seguindo o mesmo esquema de ataque. Ele imbui a espada com o haki do rei, só que diferente das outras, quando o Roger dispara o ataque, o corte produzia uma explosão de energia como se fosse um relâmpago. Foi visto quando o Roger acertou o Oden com ela em cheio. No caso do Zebek,
ele tem a técnica Pandemônio. É um golpe de espada poderoso onde ele usa as duas mãos para dar o golpe com extrema força. Esse ataque foi visto pela primeira vez quando ele dispara contra o Imu-sama em God Valley. Não houve tanto dano por causa assim da regeneração do Imu, mas considerando que ele corta uma das patas de aranha enquanto o Imu estava em posse do corpo do Saturno, isso sem nenhuma técnica da espada, então o golpe da espada do Xebec para com o Imu com a Pandemônio foi muito poderoso. Dito isso, o vencedor da nossa batalha mortal de hoje é Gold Roger. E pera aí, rapaziada, que tem explicação ainda. Primeiro, tirando o elefante da sala, essa luta foi bem complicada porque são dois personagens que não mostraram muito, não apareceram muito em One Piece. E a maioria dos acontecimentos assim mais relevantes dos dois é falado. Por exemplo, Gold Roger, o rei dos piratas, Xebec, o capitão da tripulação Rocks, a mais forte de One Piece. Então, por pouco tempo de tela, os feitos dos dois são poucos, principalmente falando em luta. Dito isso, eu não disse muita coisa de haki, por quê? Porque na minha avaliação aqui, os dois devem ter os 3 tipos de haki e nesse caso, hakis bem parecidos, ou seja, nenhum vai subjugar o outro. Outra coisa é que o haki acaba fazendo parte dos outros elementos de ataque, já que os dois usam haki nas suas respectivas espadas. Em velocidade é nulo, como eu expliquei antes, nenhum dos dois demonstrou essas características, mesmo aqui que o Xebec demonstrou ter muito poder destrutivo, destruindo parte do navio da marinha com um único golpe de espada, varrendo tudo a mais de 2 km com o clash entre ele e o Harold. O Gold Roger se sobressai aqui principalmente por ter jogado o Oden para quilômetros de distância com a sua espada. E lembrando que foi esse Oden que foi um dos únicos a deixar uma cicatriz no Kaido. Na parte do clash contra o Barba Branca, eu considero um clash maior do que o Xebec contra o Harold, porque você tem um contato entre espadas, e no outro, Roger e Barba Branca, não acontece isso. Não tem um contato entre elas, só tem uma barreira invisível. E essas duas situações aqui, digamos que tem um efeito parecido. Eles varrem para longe tudo que está perto, só que um se toca e o outro nem se toca. Em resistência, o Roger ganha também. E eu tenho que trazer aqui o exemplo do Xebec, do Harold e o Clash de espadas novamente, porque resistência tem a ver com resistir, e o Xebec resistiu a esse ataque do Harold. Por outro lado, o Roger resistiu a um Clash contra o soco do Garp, não foi a técnica dele mais poderosa, o Galaxy Impact, mas foi contra o soco Meteoro, um golpe nomeado, e o Roger recebeu na cara. Não foi um ataque um tancando o outro, o Roger recebeu de cara limpa o golpe do Garp, e o Garp recebeu o golpe dele. E por fim, habilidade. Eu considero um empate aqui, porque no golpe final, para derrotar o Imu-sama, você tinha Barba Branca com o golpe principal, Roger com o principal, Big Mom com o principal e Xebec com o principal, ou seja, são técnicas nomeadas principais de cada um. E como a gente não viu a técnica do Xebec em outra ocasião, dá para nivelar a Pandemônio e o Kamusari como tendo o mesmo poder de força. Você esperava essa vitória ou não? Deixa aí a próxima batalha mortal que você quer ver por aqui, mas é o que dizem, a verdadeira batalha é nos comentários. Se inscreve, curte e ativa o sininho. Tamo junto!